Já estamos de volta com Hora Geral na manhã de quarta-feira. Aqui ao meu lado a doutora Rosane Giuliani, que é diretora do Hemonúcleo de Santos e também hematologista. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada. É uma honra esse convite mais uma vez. Doutora Rosane Giuliani, além de simpática, uma excelente profissional, é uma amiga que faz um trabalho importantíssimo na nossa cidade e você, telespectador, vai saber por quê. E se as dúvidas surgirem, é só ligar no 3041-6777. Eu já fiz essa pergunta algumas vezes, inclusive nas entrevistas de rádio. Vou ter que retomá-las até para ilustrar ao telespectador. O que cuida a hematologista, o médico hematologista? O hematologista, basicamente, é o clínico que cuida de doenças do sangue. Leucemias, linfomas, anemia, mieloma. E faz uma parte também junto com a hemoterapia. É hematologia e hemoterapia, a nossa especialidade. Que aí é tratar das coisas de doação de sangue, doação de medula. O caso do Hemonúcleo de Santos, eu sempre ouvi a doutora Rosane Giuliani fazendo campanhas e pedindo para que as pessoas doem sangue, principalmente na época de festas, final do ano. Como que está o estoque hoje de sangue? A gente trabalha no estoque bem reduzido, porque o hemonúcleo, ele cede sangue, ele abastece Bertioga, Mongaguá, outros bancos de sangue menores que não têm esse aporte de doador. Então, não temos falta de sangue, graças a Deus. A gente está sempre trabalhando em campanha, junto à população, junto a algumas empresas, mas falta não tem, mas nossos estoques estão no talo. Eu às vezes confundo e acredito que a população também. O hemonúcleo é o que fica em frente à casa de saúde ou que fica aqui no Guilherme Álvaro? Não, o hemonúcleo é um próprio do Estado e fica dentro do Hospital Guilherme Álvaro. É um prédio anexo ao Hospital Guilherme Álvaro. Esse que fica aqui em frente à casa de saúde? É um banco de sangue da Casa de Saúde, é privado. Entendi. Banco de sangue da Casa de Saúde, em frente à Casa de Saúde, e o hemonúcleo fica aqui no Guilherme Álvaro, aqui na Oswaldo Cruz. Agora, o hemonúcleo, ele atende todas essas cidades da nossa região, as 9 cidades? Isso. Existe uma hemorrede nacional e uma hemorrede do estado de São Paulo. Então, o hemonúcleo cuida da região metropolitana, que são esses 9 municípios. Mas Pedro de Toledo, Ilhabela, São Sebastião, o pessoal acaba também pedindo ajuda para a gente. Eu cheguei a ver algumas vezes, que eu acho emocionante, pode até ser que eu erre a ordem do filme, que Em Busca da Felicidade, do Will Smith, ele e o filho dele, e tem uma das várias cenas do filme interessante, que ele desempregado e com um filho sem dinheiro, então ele vai doar sangue, que nos Estados Unidos, se não me engano, a pessoa, ela recebe um valor para doar sangue, diferentemente aqui no Brasil, que, lógico, acho que ganha acho que um dia de trabalho, ele é abonado com uma espécie de um atestado por doar sangue. Aonde eu quero chegar? Será que nós deveríamos melhorar o incentivo das pessoas a doarem sangue com outro tipo de bonificação? Eu sou contra isso. Quero ouvi-la, justamente. Eu sou contra porque nós tivemos já doação remunerada, especialmente na Baixada Fluminense, e as pessoas basicamente saíam de um banco de sangue e entravam em outro. Então, sem muito controle. Então, hoje, a hemoterapia é a especialidade médica mais legislada no país. Então, nós temos muito controle. E o nosso grande lema é: a doação tem que ser voluntária e altruísta. Então, assim, a gente não tira nem nada, nenhuma parte da gente. Então, a gente doa a vida com a vida que a gente tem. E esse sangue é constantemente refeito. Então, a gente tem que mudar a cultura. O que nós temos que fazer de incentivo é mudança de cultura, né? Essa mudança de cultura, a meu ver, é um pouco difícil para um país capitalista como o nosso, onde o modismo é que dita as regras e o amor e a ajuda ao próximo é algo que fica sempre em segundo plano, tristemente. Porque eu vejo, por exemplo, as voluntárias da Santa Casa, as voluntárias da Avó Benedita, os voluntários da Casa da Esperança. No próprio Guilherme Álvaro. No próprio Guilherme Álvaro, muito bem. Ou seja, pessoas que abrem um espaço no seu dia super corrido para poder ajudar ao próximo. E, a meu ver, doutora Rosane, essa é a única forma que a gente tem de promover uma vida melhor. Porque nós temos que sair desse comodismo, tipo, o que você pode fazer por mim? Não. E o que você pode fazer por nós? Ajudar. Eu sou um pouco crítico com relação a essas
políticas de bolsa isso, bolsa aquilo, porque eu acho que é só um assistencialismo. E as pessoas elas ficam prostradas, porque já que o governo dá um incentivo financeiro, por que eu tenho que trabalhar? Por exemplo, então é difícil mudar a cultura se você tem uma política do assistencialismo, por exemplo. Mas isso a gente ficaria um programa todo para discutir, né? Com certeza, mas eu acho que amor e solidariedade nunca saíram de moda. E o brasileiro é extremamente solidário. O pessoal, os alunos aqui da Faculdade de Medicina, onde eu tenho a grata honra de ser professora já há vários anos, eles usaram o rolezinho para fazer, rolezinho no hemonúcleo. Então, eles foram lá para doar sangue, jogaram nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, e foi um sucesso. Então, eu acho que amor e solidariedade nunca saíram de moda. Nunca, nunca, nunca. E, assim, a mudança de cultura que eu falo é em casa. Como hoje as crianças já não jogam mais papel, latinha na rua, começa em casa. Escovar o dente, tomar banho, apagar, desligar a água na hora de se ensaboar ou de escovar os dentes. Então, assim, doar sangue é bom. Essas crianças vão crescer com essa ideia. Então, a gente tem um programa chamado Doador do Futuro, onde a gente começa desde cedo a ensinar as pessoas que doar órgãos depois que morre, para que cemitério? Não podiam ser praças, escolas, etc. Ali, em que pese várias crenças, né? Mas tantas pessoas hoje podiam ser beneficiadas nesses órgãos que... E tem pessoas que estão na fila já há anos esperando por doadores. Há anos. Então, a gente tem que investir em doação de órgão, captação de órgão. Muitas vezes a gente tem a pessoa ali... morte cerebral pronta para doar, mas nós não temos autorização equipes, da família, autorização da família, a família fica em dúvida porque não quer mutilar aquele corpo. Então, é mudança de cultura, Douglas. Agora, de quem, doutora Rosane, deveria partir esse tipo de uma política de conscientização? Do Ministério da Saúde, do Ministério da Educação? Porque, a meu ver, é uma campanha que deveria começar de cima para os estados e os municípios. Nisso eu já não acredito mais, acho que parte da gente. Você faz um trabalho super importante, que tem uma abrangência, porque eu vejo os meus pacientes depois no consultório, ouvi a senhora na rádio, na televisão, sempre pedindo, né, sangue ou medula, eu sou uma pidona, mas graças a Deus não é para mim. Mas assim, eu acho que é a sociedade se mobilizando em prol de quem está precisando. Então, isso é fundamental. Contar com o governo e tal para fazer isso, não é a gente, é o educador tocar nesse assunto, na escola. Eu sou rotariana, a Rotary faz um trabalho muito importante com doação de medula, doação de sangue, é um dos programas do Rotary do qual eu participo. O Rotary hoje tem o HPV, é a sociedade. Quem esteve aqui recentemente foi o Luiz Barroso, da Casa da Esperança, também que é rotariano. A família Barroso, que eu tenho um carinho muito especial, não só o pai, como o filho também, toda a família. Vamos entrar num assunto que eu acho importante, aproveitando a doutora Rosane Giuliani, que é hematologista, além da diretora do Hemonúcleo. O que prevenção nós deveríamos ter com relação ao sangue? É uma resposta que eu nunca ouvi. Porque, às vezes, a pessoa tem algum problema de leucemia, tem algum problema de falta de sangue, que a gente tem que correr atrás de doadores, como a doutora Rosane Giuliani faz muito bem. Mas o que eu posso fazer para preservar o meu sangue? Eu acho que vida saudável, mente e corpo saudáveis, alimentação boa. Mas nós não temos como prevenir de termos uma leucemia, de termos um linfoma, um mieloma, porque é câncer. A gente hoje não conhece ainda os caminhos para essa prevenção. Eu acho que prevenir anemia, assim como alimentação saudável, quando uma pessoa, por exemplo, se torna vegetariana e deixa de comer carne, existem coisas que substituem para que ela amanhã não apresente anemia. O pessoal que faz cirurgia bariátrica, que perde um pedacinho do estômago, ele sabe que amanhã ou depois ele vai ter anemia por não ter como absorver esses nutrientes. É todo um trabalho de prevenção que se faz a nível de alimentação, de controle clínico. Mas prevenir leucemia, mieloma ainda não tem como. A ciência ainda não Gostaria muito que isso acontecesse. Nós temos aqui algumas fotos, eu vou pedir para que sejam apresentadas, do Portinhos, aquele menino que fez o transplante de medula. E recentemente, inclusive, a gente já tentou algumas vezes trazer os pais, mas por causa de agenda, compromissos, eles não puderam estar presentes. Fiz questão até que eles participassem do programa, junto com a doutora Rosane Giuliani. Uma das, lógico, eu estou torcendo para que ele se recupere o mais rápido, mas a estranheza,
minha quando eu li no Jornal Tribuna, acho que já tem uns 15 dias, de que ele estava precisando tomar, vou falar como eu entendi, umas 3 bolsas de sangue por dia e que as pessoas, que os doadores, e que os doadores poderiam se dirigir ao Hospital Albert Einstein em São Paulo e fazer doação. Aí eu falei como jornalista, peraí, só no Einstein? Por que não aqui? A dificuldade de a gente ter uma pessoa que possa doar sangue aqui na nossa região já é tão difícil, quanto mais mandar lá para o Albert Einstein. Então, eu fiz questão também de trazer esse tema para a doutora Rosana Giuliani, e lembrando que o Hora Geral está ajudando, está divulgando, está abrindo espaço, porque não é só o caso do Potinhos, eu estou falando do Potinhos, que é um caso recente, emblemático, mas muitas outras pessoas estão aguardando para ter doação de medula, fazer o transplante de medula e ganhar aí uma vida mais saudável. Por que os doadores, por exemplo, não sei se a doutora Rosane tem essa informação, lá no Albert Einstein, já é tão difícil, né? Eu não acompanhei de perto o caso do Portinhos. Eu conheço a Gisele, que é uma querida professora de uma escola que os meus filhos já estudaram. O Portos, o pai do Portinhos, trabalha na indústria farmacêutica, então a gente acaba conhecendo. E foi um caso que comoveu a cidade inteira, por ser uma criança, por pais serem queridos e que todos se envolveram, uma comunidade inteira. O Hemonúcleo foi um local de concentração de todas as pessoas para se cadastrarem para a medula óssea para ele o ano passado. Foi um movimento que foi muito lindo, inclusive. Mas, assim, ele foi transplantado no Einstein, está internado lá. Então, o sangue daqui não vai para o Einstein. O Einstein é um hospital de ponta. Sim. E ele tem as suas regras. Então, aqui, os bancos de sangue na nossa cidade, quando um precisa do outro, apela, pede e tal. Mas para São Paulo, não. Então, é uma questão de uma política... Local, do hospital. Do hospital. Porque eu falei, poxa, como é que a gente pode ajudar? Sei lá, fretar um no fim de semana, no feriado. Ir até São Paulo, alternativas para ajudá-lo, né? Olha, até onde eu sei, eu conheço muito o pessoal do Einstein, o Dr. Nelson Ramschlack, do Banco de Sangue, é um grande amigo, sim, mas o Einstein é autossuficiente em sangue, não deve estar faltando, mas como o Portinhos é um grande tomador de sangue, existe a campanha, porque sangue nós não vamos na prateleira e pegamos. A gente precisa do ato da pessoa ir lá doar sangue no Einstein, no Sírio, no Hemonúcleo, na Santa Casa. Se o doador não dispuser de um pouquinho do seu tempo e for lá doar, nada vai acontecer. E é fácil doar sangue? Ou seja, eu posso ir lá doar, eu tenho entre 18 e 55 anos. Acho que aumentou hoje diminuiu, um pouco essa... graças a Deus, foi de 16, a partir dos 16 até os 67 anos. Claro que 16 a 18, o doador precisa ir acompanhado do seu pai, os pais, né, os responsáveis. E aumentou até 67 anos, graças a Deus. Ótimo, isso é porque a longevidade está aumentando e é impressionante a gente... Eu conversava com uma senhora, ela é viúva de do saudoso Cassetari, né, o Walter Cassetari, e conversando com ela no shopping, esse final de semana, tudo bem, conversa com ela, vai, conversa bem, você tem que ir lá no Marapé, né, tem um lugar, a gente faz um grupo de chorinho, eu gosto de chorinho, que eu aprendi a gostar vindo com meu pai e tudo mais. Aí falei, no final, vou escutar, só perguntar para a senhora, qual a sua idade? Eu estou com 81. E ela, assim, totalmente lúcida, ativa. É legal isso. É muito bom, é muito bom. Mas é importante que a gente tenha a qualidade de vida ao chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos. E a gente vê isso muito em Santos, né? O pessoal na praia, ou jogando o seu tamborel, caminhando, exato, né? Então, é muito gostoso. Então, a gente não tem que esperar ter um infarto, uma angina, fazer a cirurgia para depois repensar a vida. Tem que ser antes. Bom, é 3041-6777, o telespectador pode ligar e fazer perguntas para a doutora Rosana Giuliani. Antes de eu chamar o intervalo, eu quero explorar mais uma pergunta. E com relação à estrutura do hemonúcleo, às vezes o diretor ou a diretora, eles ficam assim meio reticentes de falar. Hoje o hemonúcleo, ele atende perfeitamente, tem um número de funcionários, tem uma estrutura a contento para se apresentar à nossa região que cresce, doutora?
vou perder meu cargo, né? Não vai, não, de forma alguma. Estou brincando, não, estou brincando. As pessoas envelhecem, as pessoas se aposentam. Então, a dinâmica do Estado para novos concursos, para admitir pessoas, porque nós não podemos admitir simplesmente. Tem concurso público e tal, é um pouquinho mais complicado. A estrutura física, excelente, a contento, temos todo o maquinário, geladeiras, freezers e tal. O pessoal que eu tenho é fantástico, eu sou suspeita para falar. É claro que se eu tivesse mais funcionários hoje, talvez eu tivesse mais agilidade. Sim, claro. Mas tudo está acontecendo muito bem lá. Até porque eu fiquei imaginando trabalhar com a doutora Rosana Giuliani, um alto astral, simpática, querida, então é até gostoso a gente estar num ambiente desse de trabalho. Tem 7h39, deixa eu chamar mais uma pergunta, a primeira pergunta, antes de chamar o intervalo, aproveitar aqui a doutora Rosana Giuliani. O Felipe Martins, de Bertioga, o Hemonúcleo recebe doadores de outros municípios? Olha só que boa pergunta. Eu estou lá em Peruíbe, eu posso vir aqui, estou em Santos visitando a minha tia, por exemplo. Eu posso ir no Hemonúcleo e doar sangue? Por favor, Felipe, por favor, passou por aqui, vai ao não só Hemonúcleo, qualquer banco de sangue que você passar na frente e seu coração dá uma vibrada maior, mas de qualquer lugar, óbvio. A Jaqueline do Parque Bitaru, quanto tempo demora para o organismo recompor ou repor o sangue tirado? Na verdade, Jaqueline, a gente tira na doação 250 ml de sangue. A gente tem por volta de 5 litros, então 250 ml não faz falta para a gente. E isso é continuamente refeito. Todo dia a gente está fazendo célula. Então, se eu quiser ser muito assim rígida, em uma semana, seus 250 ml já voltaram para você. E, por exemplo, deixa eu tentar ainda em cima dessa pergunta, o doador, ele só doa 250 ml? Entre 250 a 300 ml. Vai por peso, Douglas, a gente calcula ali. Vou fazer uma pergunta pensando no telespectador, né? Mas eu não vou sair enfraquecido Nem depois que eu doei sangue, não? Por isso que eu falei, nós temos por volta de 5 litros de sangue. No corpo. Não vai fazer 250... falta nenhuma. 250 é praticamente uma garrafa KS de refrigerante. Menos que é 237. Até, né? Então, não faz falta nenhuma. A Vânia Camões da Ponte Nova viu uma matéria e o Hemonúcleo de Alagoas está realizando coleta externa para estabilizar o estoque de sangue. Isso não seria uma medida eficaz para abastecer o Hemonúcleo? Existe essa possibilidade? Um hemonúcleo itinerante que possa percorrer a cidade? É uma grande solicitação antiga nossa, de ter uma unidade móvel de coleta. Então, como nós temos uma unidade aqui no Santa Cecília, de um consultório dentário... Odontológico, que é um trailer. Existem unidades móveis de coleta. Nós não temos, gostaríamos muito. Opa! Então, normalmente, Bertioga, por exemplo... manda uma vez por ano, Mongaguá manda os doadores, eles alugam ou fretam uma unidade lá e vêm até o Hemonúcleo. Olha, a gente pode pegar essa ideia aí de Alagoas e trazer aqui para a nossa região. E eu falei uma besteira, não é 250 ml, é 400, Ah, gente? 400 eu ml, dei um pouco mais. É o Alzheimer, eu acho. Não, errar é humano, ou seja, é quase meio litro. Quase meio litro. Mesmo assim, não faz falta, é 10% do que a gente tem. Né? Tenho que chamar um intervalo, mas só para terminar esse assunto. E daqui a quanto? Doei hoje esses 400 ml, quando que eu posso voltar a doar de novo? Semana que vem? Não, pelo amor de Deus. Homens daqui a 2 meses e mulheres depois de 3 meses. Então tá certo. Rápido intervalo, já eu volto e continuo conversando com a doutora Rosana Giuliani do Hemonúcleo de Santos, ela que é hematologista. Tudo isso depois do intervalo. Até já.